Hello guys and welcome to our first video lesson. This is your English teacher here, Mr. Santos. In its first one, we are gonna talk a little bit about the verb to be, which is one of the most important verbs in English language. It is used to give information on people, animals, and things. In the present tense, it is divided by three different words, am, is, and are, which gotta be connected to the personal pronouns. But I'll continue this conversation in Portuguese now. Thanks for coming. Bem, pessoal, como foi dito nessa aula de hoje, a primeira nossa em vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o verbo to be. Um verbo que é considerado como um dos principais da linguagem inglesa, por estar conectado a vários outros assuntos. Na série de vocês, a gente vai estudar o verbo to be no presente simples, onde ele é representado por três palavrinhas: am, is, are. Como tradução em séries iniciais, o verbo to be expressa ser ou estar na linguagem portuguesa. E com ele, a gente pode entregar informações sobre pessoas, animais, coisas, acontecimentos. Bem, uma das coisas mais importantes que vocês devem estar atentos e colocar no cérebro e guardar como informação principal sobre o verbo to be é que ele faz uma conexão expressa com os pronomes pessoais, ou seja, há uma parceria entre o verbo to be e os pronomes pessoais para que possamos entregar informações relevantes sobre as pessoas, os animais, os objetos, os acontecimentos. Bem, como foi dito, é representado inicialmente por am, por is e por are. Dessa forma, aqui eu tenho os pronomes pessoais, que vocês já estudaram até comigo, representados pela pessoa de I, eu, you, você, utilizado no singular, he, she, it, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, representando o animal, o objeto, o fenômeno natural, ou até mesmo uma situação qualquer, desde que esteja em número singular. Aqui eu tenho os representantes do número plural: we, nós, you, que se repete da mesma forma, porém agora com a ideia de plural. Em seguida eu tenho they, que representa o geral, as pessoas, os animais, os objetos, as situações diversas e qualquer que sejam as coisas, desde que estejam no plural, na forma de plural. Bem,
Sorry. Como dito antes, haverá uma combinação entre os pronomes pessoais, que a gente também vai considerar como sujeito da frase, é quem constrói a ação de toda a frase. Então, toda vez que eu tiver dentro de uma frase o sujeito ou o pronome pessoal eu terei como parceria para combinar o verbo to be am. Se eu tiver he, she ou it, eu vou ter como combinação e encontro com o verbo to be is. Agora, se eu tiver we, you, e é por isso que eu não coloquei o representante do singular lá em cima, pois ambos são utilizados com o mesmo verbo to be, they. Para todos esses aqui que representam em sua maior parte o plural, eu vou estar utilizando com o verbo to be are. Por que eu falei que em sua maior parte no plural? Bem, dessas três palavrinhas aqui, eu tenho uma apenas que é tanto utilizada para o singular quanto para o plural. Em português, eu tenho muito bem definida a palavra você ou sujeito, você, em relação ao sujeito vocês. Porém, em inglês, eu tenho uma única palavra, que é you, para ser utilizada com essas duas ideias. E o que vai definir quando eu estou falando de singular ou de plural é exatamente o contexto de cada história. Um pouco abaixo, falado isso, eu tenho agora as formas do verbo to be. Aqui, a forma positiva, a negativa, e em seguida, a forma de pergunta. Em palavras inglesas, eu tenho positive, negative, and question. O que o aluno vai observar dentro das frases criadas aqui, observando a forma, é a ordem das palavras, como elas são arrumadas dentro de uma frase. Ou seja, na forma afirmativa, eu terei primeiro sujeitos, também chamados de pronomes pessoais ou substantivos, sejam eles simples ou ainda próprios, que aí eu terei o nome de pessoas e lugares com aquela letra inicial em forma maiúscula. Então, em primeiro lugar da frase eu terei o sujeito. Logo após eu terei o verbo to be, para depois eu ter um complemento para substanciar a ideia da frase. Já na forma negativa, eu terei o sujeito, o verbo to be, porém após o verbo to be, eu encontrarei a partícula de negação, que em português eu terei a tradução de não. Em inglês, not. Para em seguida o complemento dessa frase. A pergunta será o nosso ponto de observação maior. Porque, como vocês poderão perceber, houve, a partir do uso do verbo to be, uma troca de posições entre o sujeito e o verbo to be, para que uma pergunta
fosse criada, ou seja, criada, haverá essa necessidade de que eu coloque em primeiro lugar da frase o verbo to be, para depois o sujeito da frase, seja ele pronome pessoal, seja ele substantivo, seja ele uma pessoa, um animal, ou uma coisa, ou um lugar. Ele cederá o lugar dele para o verbo to be, que agora vai estar em primeiro lugar da frase. Por último, eu colocarei o complemento com o símbolo conhecido de uma pergunta, que é chamado em inglês de question mark. Bem, pessoal, dentro da nossa aula de hoje, foi esse o planejado, a apresentação inicial do verbo to be e seus representantes. Afinal de contas, a nomenclatura original do verbo é to be, ou simplesmente be. Porém, ao ser colocado, inserido dentro de uma frase, eu não vou encontrar mais a forma be, pelo menos não nesse momento do presente simples, mas sim as formas que ele ou que a ele é representado. Am, is ou ainda are. Só como via de informação, a última palavrinha em seu som é pronunciada sem o som da letra E em inglês, que encontra uma normativa na linguagem onde explica que a maioria das palavras, para não dizer todas, terminadas na letra E, não será ou não terá a pronúncia dessa mesma letra que é usada para terminar a palavra. Então, dessa forma, ao pronunciarmos palavras que tenham a letra E como última na sua ortografia, a gente imediatamente pronunciará até a letra vizinha da letra E. Por isso eu não digo are e sim are. O próprio nome do nosso assunto sugere isso, pois a letra B na linguagem a letra B na linguagem inglesa, ela tem o som de B. Então, por isso, a nossa pronúncia, to be. Pessoal, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, e na próxima aula a gente vai explicar um pouco mais do verbo to be. Vamos ter as contrações, vamos ter as formas de question tag, em seguida frases interrogativas e negativas ao mesmo tempo. Bem, por hora é isso. See you guys in next time.